É. Aí, estamos colocando o dispositivo agora no lugar certo. Graça e paz a todos, boa noite. Tá balançando aqui o negócio que nós colocamos aqui. Mas amém. Como nós falamos, hoje, a partir das 8 horas da noite agora, nós vamos dar início a esse culto. Por que nós estamos fazendo esse culto pela live aqui do Facebook? Porque nós recebemos a ordem, né, de que a igreja não vai poder estar abrindo, como tantos outros segmentos também não podem, devido que o mundo está atravessando, o país está atravessando, e não é diferente aqui conosco de Taubaté. E mais uma vez eu já quero estar saudando aí nosso pastor Ataíde, meu irmão Cláudio, o boy, a paz seja com todos em nome de Jesus. Quero agradecer, deixa eu acenar aqui pro pessoal, tô vendo o pessoal aí, a Adriana também, e é isso. Nós estamos aí passando esse momento delicado, né? As nações, e agora esse momento é momento de dar continuidade com a palavra do Senhor, porque a gente não pode parar, queridos. A nossa fé tem que ser alimentada. Então, nessa noite, eu quero pedir permissão para estar fazendo parte contigo aí um pouquinho da tua vida. Tem a minha prima também lá de São Paulo, a Cristina. Tá todo mundo aí vendo aí. E quero pedir aí esse espaço para estar com você pelo menos mais uns 30 minutos, talvez 40 minutos, para a gente estar desfrutando aí da palavra do Senhor. Quero já mandar um forte abraço, quero mandar a paz do Senhor, uma boa noite para todos da Igreja Mensageiro de Deus, a qual nós fazemos parte, pastora Fátima, pastor Francisco, e todos os nossos obreiros, a equipe de obreiros que estão na nossa retaguarda aí. Acredito que os demais pastores das demais igrejas do nosso ministério também estão fazendo a mesma coisa nesse momento, estão aí com as lives, e quero desde já agradecer a todos em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, e até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos trazido essa segurança, e não vai ser diferente. Não vai ser diferente contigo, como tem sido aqui na minha casa, no meu lar, a paz, a segurança. Estou aqui com a minha filha, meu genro, meu filho. Daqui a pouquinho aí nós vamos estar fazendo a primeira oração para nós darmos início. Estamos esperando aí o pessoal tá entrando aí, tem pessoa entrando, tem pessoa aqui já compartilhando aí essa live. E hoje, como tema central, eu coloquei aí nessa live, pegar ou largar. Pegar ou largar. Agora, a escolha é sua, você que decide. O texto que nós vamos ler e fazer menção nessa noite se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. O Evangelho de São Marcos, capítulo 10, o verso 17. Daqui a pouquinho nós vamos estar aí, falando a respeito desse texto, mas nesse momento, desde já, eu quero começar a minha oração. Amém? Queria que você, onde estiver nos ouvindo, que você viesse somar conosco. Vamos fazer uma corrente de oração, não só por esse momento, mas por toda a nação brasileira, as outras nações, os outros países que estão sendo afetados de uma forma muito mais grave com esse momento que está acontecendo aí com todo mundo que se envolve aí esse coronavírus. Mas eu não vou dar muita vazão para falar de coronavírus, não. Eu quero falar da palavra de Deus. Mas antes disso, nós vamos entrar na presença de Deus, orando, agradecendo. Amém, queridos? Vamos fazer a nossa oração? Deus querido e amado, nós entramos na tua presença. Somos agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e manifestado em nossa vida. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, a proteção, a provisão, a providência. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha manifestar. Não vai poder atender. Bom, enfim. Amém. Vamos dar quantidade. Será que tá dando tudo certinho aí? Acho que tá, né?
Tá dando. Aleluia. Tem gente aqui mandando aqui. Vamos dar continuidade na oração. E pedimos esse momento, Pai, que o Senhor, Pai, continue protegendo, Senhor, a todos nós, a nação, não só o Brasil, mas as demais nações, principalmente também as nações que nesse momento estão enterrando seus mortos, como a Itália, a Espanha e tantos outros, Pai. Agora é o momento, Pai, eu lhe peço que o Exé possa consolar, confortar, fortalecer, Pai, a cada um que está nesse momento delicado e difícil. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor, Pai, venha manifestar a sua graça nesse momento. Nós temos o intuito de estar ministrando uma palavra ao coração de todos que aqui estão participando, que estão conosco. Pedimos que o Senhor possa nos favorecer nessa hora. Pai, o Senhor é Deus que consola, conforta, é o Deus de refrigério, e nós pedimos o teu apoio. Dá, Pai, a direção. Deus, dá a instrução, a sabedoria para aqueles que estão, Pai, na frente, para que, Pai, possam ser iluminados pelo Senhor de tal forma para que possa cessar essa peste o mais rápido possível. Eu sei, Pai, que através disso tudo que tem ocorrido conosco e com todos, o Senhor está manifestando. Em tudo nós vamos estar aprendendo. Pedimos ao Senhor, cuida de nós e continue nos abençoando e nos favorecendo através das suas mãos fortes. Queridos, em nome de Jesus, eu lhe peço nessa noite que você possa, por gentileza, estar abrindo comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, que foi minha filha. Ó, minha filha e meu genro aqui, ó. Acho que eles queriam falar alguma coisa. Não sei se eles querem falar. Ó como eles estão agora. Eles estão com vergonha, mas tudo bem. O outro foi no banheiro, mas já, se eles quiserem falar algo, eles ficam à vontade. A Isabela tá dizendo que não. Ela é envergonhada. Ela é assim mesmo, desde criança, desde pequenininha. Meu genro aqui tá conosco. A Isabela tá assistindo. A Isabela, minha filha, ela tá assistindo e tá ouvindo. Eita glória. Grande é o Senhor. Queridos, se porventura estiver acontecendo alguma coisa com esse vídeo que eu não estiver tendo noção aqui, vocês vão me dando um parâmetro aqui, colocando aqui, ó, pastor, deu alguma falha que a gente tenta arrumar, tá bom, queridos? Leva mal não, mas é a primeira vez da live aqui, é complicado. Olha só, Evangelho de Marcos. Evangelho de São Marcos, o capítulo 10, a partir do versículo 17, queridos. A Bíblia diz assim, ó. E, olha só, tem mais luz aí para ajudar aqui? Que é sair essa luz aqui. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamaste bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás alguém, honra a teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Olha só, queridos, presta atenção. Eu disse para você nessa noite, é pegar ou largar. Agora, a escolha, a decisão, quem faz, somos nós. É interessante que o texto não fala, né, sobre o nome, não dá um nome para esse jovem. É interessante você parando para analisar uma pessoa
que está no anonimato, anônima, até certo ponto. Como assim, pastor Alexandre? Vou tentar te explicar. Quantas pessoas você já não conhece como este jovem rico? Que são pessoas que colocam a sua identidade sobre tudo o que ele tem. São pessoas lembradas por aquilo que ela tem ou aquilo que ela possui. Esse jovem rico não era diferente. Um judeu, jovem, porém a Bíblia não dá o nome. Mas, por outro lado, a Bíblia afirma o jovem rico. Ou seja, toda a identidade deste rapaz estava estabelecida naquilo que ele tinha, naquilo que ele tem, naquilo que ele conquistou. Então vamos prestar atenção já desde o início. Vamos prestar atenção numa coisa. É pegar ou largar, querido. Os dias hoje são dias difíceis. Olha o que nós estamos atravessando. Eu não quero falar do vírus, mas eu quero falar o momento que nós estamos atravessando. Tem gente riquíssima que não está podendo fazer uma viagem. Está impedida, está bloqueada de atravessar para um outro país e desfrutar. Ou seja, tem pessoas que são conhecidas, que são mencionadas por aquilo que ela tem. Só que Deus, preste muita atenção no que... Preste muita atenção, desculpa, houve aqui um probleminha. Tem pessoas entrando, graças a Deus, tem pessoas entrando e aí acabou dando essa parada. Tem pessoas se apoiando naquilo que ela tem. Tem pessoas que, infelizmente, são vistas pelo aquilo que ela tem. Só que com Deus é diferente, querido. Diante de Deus nós somos todos iguais. Você está entendendo que Deus já começou a falar conosco? Tem certas situações que às vezes nós somos obrigados a passar só para mostrar que diante de Deus somos todos iguais. Que talvez a sua vida esteja estabelecida em determinadas coisas, mas essas coisas agora não vão te dar o livramento, o apoio, o cuidado. Você está entendendo, querido? A Bíblia não menciona o nome, mas traz a luz de uma pessoa que era rica. Mas para Deus não tem esse negócio. Para o Senhor, nós temos que entender que Deus ele tem uma forma de nos olhar diferente do que o homem pode olhar. Para Deus, nós somos vistos de outra maneira. Tem pessoas hoje que, infelizmente, dão mais valor para as coisas, do que para pessoas. Tem pessoas que valorizam mais aquilo que ela constitui, constrói, materialmente dizendo, do que a pessoas. E agora, o que você construiu pode te salvar? O que você construiu pode te levar a algum lugar? Diferente daquele que não tem a mesma condição que você se encontra, talvez, como esse jovem rico. Tá todo mundo de quarentena. Pronto, tava falando com o irmão ali agora, que ligou para nós. Então é isso. Primeiro princípio, nós precisamos entender que nós, queridos, riqueza, não confunda, riqueza em ter tudo. Riqueza em ter tudo. Porque agora você pode ter aí o seu dinheiro, como esse rapaz, vamos fazer aqui uma comparação, uma associação, só que não pode usufruir, que nem agora, nós não podemos, cada um tem que ficar nas suas casas. Você está entendendo? Não confunda. Nós temos uma percepção da palavra riqueza de uma forma errada. Nós atrelamos riqueza a ter tudo. E riqueza não é ter tudo. Por exemplo, eu não sou tão rico, mas vamos ver, se por exemplo eu fosse me casar agora, vamos falar que eu chamasse 20, 30 padrinhos, colocava 15 padrinhos de cada lado. Para mim que não tenho uma geladeira, uma televisão, uma mesa para eu desfrutar do meu almoço, do meu jantar, já que eu não tenho, se eu ganhar, para mim vai ser coisa linda. Maravilha, sensacional.
opcional. Porque para quem não tem, quando ganha, maravilha. Agora eu quero ver você ser convidado para um casamento para ser um padrinho de uma pessoa milionária, que tem tudo. E toda pessoa que convida uma pessoa, e principalmente para o casamento, e ela sendo o padrinho, ela espera alguma coisa. O que você vai dar para uma pessoa que tem tudo? Para mim, o que você vai dar para uma pessoa que tem tudo? Que tipo de presente você daria para uma pessoa que tem tudo? Você está entendendo? Então não confunda a riqueza. Não caia na besteira de achar que riqueza é só dinheiro. Ter uma família, ter filhos, ter genros, noras, netos, ter um emprego. Você está entendendo? Ser rico é quando todas as áreas da sua vida estão bem. Mas eu quero dizer para você agora outro princípio. Presta atenção. O versículo 17. Filha, me ajuda aqui, me põe uma luzinha aqui pro pai. O versículo 17, ele está dizendo assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Queridos, o texto está deixando bem claro que ele vai para a presença de Cristo, de Jesus, e se ajoelha. Ele se prostrou. Ele adorou. Presta atenção. Eu quero que você avalie algo na sua vida nesta noite de domingo. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Olha só. Escute o que eu vou te dizer. Desconfie de você mesmo. Desconfie da sua devoção. A postura deste jovem rico, quando ouviu dizer, ele correu no caminho e quando viu Jesus Cristo, ele se prostrou. Mas ele estava sendo verdadeiro? Verdadeiramente, quando ele se prostra, quando ele foi entregar a adoração dele foi verdadeira. Eu quero deixar de reflexão, não pelo momento que nós atravessamos devido a essa epidemia. Não porque nós estamos vivendo o que estamos vivendo nos dias atuais. Mas eu quero deixar uma reflexão, que isso tem que ser feito diariamente. Será que a tua adoração a Deus, ela tem sido uma adoração verdadeira? Muitos, aos domingos, estão indo para os cultos, está fazendo como esse jovem rico. Está saindo para a direção de Cristo e dentro de um lugar fechado, de um lugar chamado como igreja, templo, eles estão se reunindo em adoração. Mas será que a sua adoração tem sido uma adoração genuína? E aí? Será que não chegou o momento de nós entendemos qual tem sido a nossa postura, a nossa atitude? Porque a adoração está ligado, essa parte da adoração dele, porque o jovem rico, quando cruza o caminho de Jesus Cristo e se prostra de joelho, é uma adoração externa. Então quem passasse naquele local, naquele lugar, iria ver ele de joelho dobrado, se prostrando diante de Jesus Cristo. Somos tão intensos internamente, mas será que nós também temos a mesma intensidade do nosso externo? Ou vice-versa? Será que a adoração que expressamos a Deus, escute, será que o nível, a qualidade da adoração que nós expressamos a Cristo em nossos cultos, aos domingos, às quartas, às terças, às quintas, enfim, o dia que você está na igreja,
Essa intensidade externa é a mesma intensidade interna? Você está sendo verdadeiro? Você está sendo genuíno? A tua adoração é verdadeira por aquilo que você fez antes de chegar ao culto na presença de Cristo? O que eu quero dizer? Eu vou falar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você é uma pessoa que só consegue, devido ao trabalho, os compromissos, você só vai no culto de domingo, sem problema. Não é esse o mérito. Não estou falando a respeito de ir de domingo ou não. Só que às vezes, aí, devido aos seus compromissos, devido à sua agenda, devido à sua carga horária de trabalho, você não pensa em Cristo de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E posso dizer, não estou julgando, mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes nós não chegamos perto do que nós ficamos apresentando dentro do domingo. Será que a nossa adoração está sendo verdadeira, amados? Será que nós estamos buscando mostrar verdadeiramente o nosso interior a Deus? Sabendo que o próprio Deus conhece o nosso interior melhor do que ninguém? E que não adianta. Então fica a reflexão. Ele se prostrou. Mas eu acredito que ele não estava sendo verdadeiro. O que eu quero dizer nessa noite, o que eu preciso dizer para você, o que Deus tem colocado no meu coração, a mesma intensidade que nós levantamos o nosso clamor e adoração a Deus externamente tem que ser interiormente. E queridos, vamos alinhar a nossa adoração para que a nossa adoração seja verdadeira, genuína na presença de Deus. Não adianta se reunir num lugar, levantar as mãos, cantar e chorar e profetizar quando o nosso interior não é verdadeiro, não é compatível. Segundo princípio que eu aprendo com esse texto, presta atenção no que eu vou falar para você. Desconfie das suas palavras. Desconfie das suas palavras. Primeiro, desconfie da tua adoração. Questione a tua adoração. Desconfie da sua devoção. Qual é a garantia que nós estamos dando a Deus? Qual é a garantia, amados? Como eu disse para você, somos tão intensos externamente, porque levantamos, porque fazemos. Às vezes, tem gente que está fazendo teatro dentro da igreja. Ir para a igreja não quer dizer que você vai ser salvo, amado. Você está entendendo? Ir para a igreja não quer dizer que você vai ser salvo. Então questione a sua adoração. Hoje é noite de você questionar. Se você pegar, ainda em cima do primeiro tópico, se você pegar o trecho de João, capítulo 11, versículo 3. João 11, 3. O texto vai dizer bem dessa forma, queridos. Preste atenção, eu estou abrindo aqui a minha Bíblia para não falar. Olha só isso aqui. João, capítulo 11, versículo 3. Preste atenção no que eu vou ler para você. Versículo 3 diz assim: mandaram-lhe, pois... Olha só, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, que Lázaro estava enfermo, aquele a quem tu amas. Ei, querido, com Jesus não adianta chantagem emocional. Com Jesus não adianta bajulação. Tá cheio de chantagista emocional na hora do culto. Marta, as irmãs chegaram e falaram: manda notícia, Lázaro está doente. Mas Jesus ficou ainda 2 dias aonde ele estava. E depois ela nem questiona ainda. Se o senhor tivesse vindo antes, não tinha chegado o ponto que chegou. Ainda questiona. Só que olha que coisa interessante. Manda avisar Jesus, porque quem está enfermo não é uma pessoa comum. É a pessoa que ele mais ama. É a pessoa que ele ama. Não adianta chantagem emocional com Cristo, querido. Por isso que eu estou falando da tua adoração. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que se entregar. Ou você é cristão ou tu não é. E quando nós estamos falando de oração, existe uma qualidade. E você precisa dar o seu melhor para Deus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você, você tem que ser o melhor naquilo que você está fazendo. E se já que está na presença de Deus, se reúne para adorar,
Não é para adorar só no domingo, no culto, não. É para adorar todos os dias. Nós servimos a Deus todos os dias. Em verdade e em espírito. Em espírito e em verdade. A qual Deus procura os que adoram Ele. Em espírito, mas também na verdade, e todos os dias. A gente não separa apenas um dia para Jesus. A gente separa todos os dias. Ou somos ou não somos. Ou estamos ou não estamos. Ou somos luz ou somos trevas. Isso aí, entendeu, querido? E não adianta depois com chantagem emocional. Ai, manda chamar, porque Jesus, manda vir, ele vai vir mais rapidinho ainda, vai pegar até camelo, quem tiver lá vai pegar, e vai chegar aqui rapidinho, porque é o que ele ama, é quem ele ama. Mas Jesus mostrou o quê? Vou ficar mais 2 dias. E depois questionam Jesus. Querem colocar a culpa no Jesus. Então não adianta, a tua adoração tem que ser verdadeira. Então, nessa noite, neste culto de domingo, presta atenção. Faça uma reflexão. Examine-se a si mesmo. A sua adoração tem sido verdadeira? Você tem sido um genuíno e verdadeiro, intenso adorador de Jesus Cristo? Você tem adorado a Cristo acima da situação, da circunstância? Se preocupa se os teus familiares vão dizer que você é extremista, que você... Irmão, não se preocupa com o que os outros falam. Não baseie a tua vida em comentário dos outros. Seja um verdadeiro. Seja um adorador. Deu para entender isso? Então, hoje é noite de você desconfiar se verdadeiramente você é um adorador. Não se prostre de qualquer forma, de qualquer maneira. Seja verdadeiro com Deus. Seja sincero com Deus. Segundo, desconfie de suas palavras. Porque quando ele entra na presença de Cristo e dobra o joelho, ele já vem chegando para Jesus dizendo: bom mestre. E aí? Rapaz, minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo, me acompanhando nessa live, nesse culto de domingo, escute uma coisa, é pegar ou largar. Não tem para onde correr, querido. Presta atenção no que eu vou dizer, presta atenção na minha colocação para que eu não seja mal interpretado. Presta atenção, amados. Como estão as suas palavras? A palavra revela o nível de fé e revela o teu caráter. Ele chega diante de Jesus e se prostra. Segundo, ele já chega falando: bom mestre. E eu estou dizendo para você, desconfie de suas palavras. Das palavras que saem da tua boca quando você está na presença de Deus. Será que você está sendo verdadeiro consigo mesmo e com Deus? Vamos analisar. Ele era um judeu, querido. E todo judeu que se preza, presta atenção no que eu vou falar para você, só acreditava em Deus. Quando ele diz bom mestre, e Jesus replica dizendo: bom é Deus, não há quem seja bom, bom é Deus. Quando Jesus faz esse comentário, sabe qual é o comentário de Jesus? Sabe o que Jesus estava querendo dizer para ele verdadeiramente? Você está reconhecendo que eu sou o Cristo, o Salvador? Então, se você reconhece que eu sou o Salvador, então você também está preparado para me servir. Você está preparado para me seguir. Você está preparado para me adorar. Só que não era isso que ele estava falando. Vamos ser coerentes? Era isso que ele queria no fundo? Será que era isso? Porque quando Jesus questiona ele e pergunta para ele, pega aqui, filha, a luz, manda a luz para mim. Marcos, capítulo 10, versículo... Põe aqui a luz, filha. Aqui, ó, versículo, vamos lá, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Tá vendo aí que eu estava falando? Que Jesus sabia com quem estava falando. O homem era judeu. E o judeu só aceitava Deus como Deus. Nenhum judeu olhou para Cristo ali, nesse instante aqui, olhou. Eu duvido que esse jovem rico olhou para Cristo dizendo: tu é Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, querido? O meu povo me louva com seus lábios, mas o coração está distante. Hein? Lembra disso, de Isaías 29?
E Jesus, depois, diante de fariseu, no capítulo 15 de Mateus, ele recita isso novamente. O meu povo, quem se aproxima de mim, me louva, mas o coração está distante. E Mateus 6:21, que aonde está o teu tesouro, também aí está, também aí o seu coração. E o homem fala, o quê? A boca fala do que o coração está cheio. Será que esse jovem rico verdadeiramente também foi verdadeiro, genuíno, sincero, quando estava ali diante de Cristo, diante de Jesus, o filho de José, o carpinteiro, mas reconhecendo ele como Senhor e Salvador? Então hoje eu quero que você faça uma reflexão. As suas palavras têm sido verdadeiras? Você está sendo coerente no que você está falando? No que você está prometendo? Porque o texto vai dizer aqui, olha o que ele diz no versículo 18, e Jesus lhe disse, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Ei, vou te dar outro princípio aqui. Vou te dar outro princípio. E esse jovem rico saiu falando o princípio. Não matar. Aí Jesus diz, não matarás, não adulterarás, falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele diz, eu faço isso, eu cumpro isso, desde a minha infância, mocidade, juventude. Querido, terceiro, mentalidade religiosa. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mentalidade de pessoa escrava, religiosidade. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que pautar a tua vida em Cristo, na palavra, no princípio. Santificar, obedecer. Então preste atenção. Primeiro questione a sua adoração. Questione o quê? As suas palavras. Seja verdadeiro naquilo que você fala. E terceiro, a mentalidade religiosa. Isso não vai te levar à comunhão. Eu não vou entrar em mérito de salvação. Não, querido. Eu estou falando de comunhão, de relacionamento, de intimidade. A religião é algo tão difícil de se lidar e tão difícil de se falar, mas uma coisa eu vou deixar bem clara. Esse espírito de julgamento, que por aquilo que você faz, você alcança o reino. Não, querido, a proposta já foi dada, Jesus já disse. Aquela linda e maravilhosa e sensacional palavra, está consumado. Aquilo que você não poderia fazer, nem eu, Jesus já fez. Mas vamos ser verdadeiros. Que nem esse momento que atravessamos, precisamos o quê? Se ajuntar, precisamos ser recíproco, compaixão, sentir a dor do próximo, se puder ajudar, ajudar. Não fazer vistas grossas, porque agora não é mais a casa do vizinho, agora são todas as casas, todos estão afetados. Você está entendendo, meu amigo? Meu irmão, minha irmã, Igreja de Jesus, desperta. É um momento de despertamento, é um momento também de encorajamento. Assumir uma nova postura, assumir uma nova atitude na sua vida para que tudo venha mudar. E Cristo venha reinar sobre a minha e a tua vida. Então presta atenção no que você está ouvindo nessa noite. É culto, irmão. Eu estou dentro da minha casa, mas aqui é culto. Eu estou sentindo a presença de Deus. O ambiente, a atmosfera da minha casa já mudou. E eu acredito também que aonde a minha voz está chegando vai mudar também. Agora você precisa prestar atenção numa coisa. Será que a tua adoração está sendo verdadeira? Vem do íntimo do coração? Será que aquela pessoa que você é em meio aos irmãos da igreja na hora de culto, lá dentro, é a mesma quando está sozinho no trabalho, na escola, na faculdade, na sua rua? Você está sendo o mesmo? Você está sendo verdadeiro? Você tem integridade? Você está entendendo? As suas palavras têm sido palavras firmes. E terceiro, tira essa mentalidade de religiosidade. Religião não vai religar ninguém a Deus. O homem está caído. É o amor, é o carinho, é a atenção, é gerar afinidade e mostrar quem é Cristo pelo nosso comportamento. Eu estive quinta-feira dando aula para os obreiros, lá da igreja. E eu disse, eu não ensino com palavras, eu ensino com comportamento. Eu ensino pelo exemplo. Você está entendendo, amado? Olha só o quarto. Acabe com o plano B. Por que eu estou dizendo isso? Por que acabe com o plano B? Porque quando Cristo questionou ele, dizendo, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, e depois me segue,
o texto diz que ele se entristeceu, se afastou e deixou o caminho. Tem gente que busca servir a Deus. Ei, meu amigo, minha irmã, tem gente que procura servir a Deus até o lado A. E se vê que não vai dar certo, ele põe o plano B. Planinho B. Temos que servir a Deus porque ele é caminho de salvação. Ou você é aquele que acredita. Como um dia eu acreditava. Finado Joaquim morreu, descansou, tá com Deus. Irmão, existe céu e inferno. Ou é para cima ou para baixo. Ou a vida é de santidade, ou a vida é de treva, querido. Tem gente que serve a Deus botando condições. Se acontecer isso, se me der isso, se isso se ajustar do jeito que eu penso. Irmão, o jovem rico, ele quando chegou na presença de Deus, escuta isso aqui, ele já chegou premeditando o que ele queria ouvir. Quando ele foi contestado, ele se afastou. Tem gente que não pode ser contestada, que ele sai fora. Tem gente que não pode escutar um não, que já larga Jesus. Tem gente que quer servir a Deus, mas em cima das condições dela, do jeito dela. E se sair um pouquinho fora do jeito dela, ela larga. Quando você larga, quando você abre mão do que eu estou te dizendo, você está abrindo a mão da sua salvação. Você está colocando em risco a salvação da tua alma. Tem gente que não pode ser questionada, não pode ser confrontada. E o evangelho confronta. Larga o plano B. Larga o plano B. Larga o plano B. Sirva Jesus com o plano dele. Antes de qualquer realização pessoal, primeiro estabeleça a tua salvação em Cristo Jesus. Evangelho é para salvação, querido. Evangelho é para salvação, meu amado. Evangelho veio para salvar, remir, restaurar a comunhão do homem com Deus, de Deus com o homem, porque o homem caiu. Você está entendendo? O primeiro peso significativo do evangelho na vida de um homem, quando o homem começa a ter contato com o evangelho, é salvação. Depois vai vir as suas realizações pessoais. Mas sirva a Deus sem plano B. Fecha a porta do plano B. Ou você serve ou você não serve a Deus. Ou você serve corpo, alma e espírito por inteiro a Deus, ou você não serve. Pela metade não tem como herdar o reino de Deus. O reino dos céus. Você está me entendendo o que eu estou falando, querido? Presta atenção no que o pastor está dizendo nessa noite. Então, questione sim a sua adoração, as suas palavras, a sua mentalidade religiosa. Tire esse plano B. Sirva a Deus na sinceridade. Busque a Deus tendo ou não tendo, conseguindo ou não conseguindo, recebendo ou não, ganhando ou não, curado ou não, liberto ou não. Tudo é um processo. Ei, querido. A uva virar vinho não é milagre, isso é processo. A água virar vinho é milagre. Tem gente que não precisa de milagre, tem gente que precisa passar pelo processo. Aceite o processo. Tá dando para entender? E o quinto, vou te dar o quinto princípio em cima dessa palavra. Primeiro, escute uma coisa. Primeiro, questione a sua adoração. Segundo princípio, questione as suas palavras. Terceiro princípio, mentalidade religiosa. Quarto princípio, tira o plano B. E o quinto princípio e último para a tua vida nesta noite. Para a tua vida nesta noite. Não ache que Jesus é um estraga-prazer. Não caia na besteira de achar que Jesus é um estraga-prazer. Porque o texto diz, é lindo o que o texto diz, Tiago, que ele chega diante de Jesus, Jesus fala para ele se ele estava fazendo, ele fala que sim, aí Jesus fala, pega tudo que você tem, vem dar aos pobres, e depois me siga. Aí o que acontece? Ele se entristece e cai fora, e não esperou nem o culto acabar, porque depois Pedro, se eu não me engano, filha, põe aqui para mim, no versículo 22, deixa eu ver se é isso, no versículo 22 de Marcos 11, deixa eu ver se é isso. Verso 22. Capítulo 10, versículo 22. Deixa eu ver se é isso. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque
possuía muitas propriedades. O versículo 29 diz, deixa eu ver aqui. Versículo 28, olha isso aqui. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casa, irmão, irmã, irmãos, mãe, filho, campo, com perseguição, e no século futuro a vida eterna. Presta atenção, a gente vai ter aflição. Agora presta atenção numa coisa. Jesus não é estraga prazer. Você pega hoje essa coisa invadida do homossexualismo. Se você chegar hoje para uma pessoa que está na prática do homossexualismo, da homossexualidade, homossexualismo, que está nessa prática, se você chegar para ela hoje, se converte. Jesus não vai estragar o seu prazer. Se converte. Larga isso. Aí ela vai dizer assim para você: eu não consigo me enxergar de outra maneira, eu sou isso. Ela não quer largar. Ela acha que Jesus vai estragar o prazer dela. Você pega uma pessoa com problema com o alcoolismo, com as drogas, você pega uma pessoa que tem aí o sexo casual, fora do casamento, ou se não até vivendo uma vida com amante, o adultério. Aí você fala: vamos para a igreja, vem conhecer meu pastor, vem receber uma palavra aqui no domingo. O que a pessoa fala? Hoje para mim não dá. Eu lembrei, eu tenho um compromisso. Porque ela acha que Jesus, na mente dela, a mente dela está amarrada, está travada. Ela acha que na mente dela, presta atenção, Jesus vai estragar os prazeres dela. Só que Jesus não estraga prazer de ninguém, querido. Jesus, ele não estraga o prazer de ninguém. E tem gente que acha que Jesus... Porque o jovem rico, quando se afasta, quem? Onde já se viu pedir a riqueza dele? O coração dele estava amarrado. E na cabeça dele ele não podia, ele não se via sem. Sabe qual é o grande problema hoje nosso? É que a gente acha que o problema está naquilo que nós não temos. Se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse um emprego melhor, se eu tivesse um carro melhor, se eu tivesse uma outra esposa, uma outra namorada. Ei, o problema do jovem rico é o que ele não tinha, porque dinheiro ele tinha. Então presta atenção. A gente acha que o problema está naquilo que nós não temos, mas o que ele tinha, e tinha muito, porque a Bíblia relata que ele era rico, foi o que impediu ele de ter comunhão com Deus. Foi o que sabotou ele de ser um discípulo de Deus. Porque ele também, como os 12 discípulos, escutaram de Jesus: entrega tudo e me siga. Ou seja, esse rapaz tinha capacidade, esse rapaz tinha potencial para ser discípulo, para ser apóstolo. Mas o que ele tinha impediu dele seguir e dar continuidade na chamada e na vocação que Deus estava querendo dar a ele. Então, às vezes, a gente acha que o problema é aquilo que nós não temos, quando o problema é aquilo que temos. Porque nós achamos na nossa mente que Jesus vai estragar os nossos prazeres. Então eu te digo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, tenha consciência. O problema não está naquilo que você não tem, mas averigua que aquilo que você tem, se tem, você está usufruindo bem? Não está atrapalhando tua comunhão? Hein? A bênção está te atrapalhando em ter comunhão com Deus? Então você tem que saber o que você tem que fazer, meu amigo. Hoje você tem que saber e não seguir o exemplo do jovem rico. É noite de renúncia. É noite de renunciar o que temos para poder se achegar a Deus. Porque o que não temos não está atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Ele não conseguiu nem terminar o culto. Ele não conseguiu nem ficar no final do culto. Fala, se você estiver perto de alguma pessoa, aí diga para ela assim, ó, como eu vou falar para minha filha e meu genro, fica até o final do culto. Não sai de lá entristecido, não. Se agarra a promessa. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Sabe quem era o verdadeiro jovem rico? Era Jesus. Prova para mim, pastor. Prova.
2 Coríntios. Minha filha já está pegando o celular, ó. Aprende rápido, rapaz. É que ela viu que o pai dela não está enxergando direito. 2 Coríntios 8:9. 2 Coríntios 8:9. Olha o que diz a Bíblia. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, por amor de mim, por amor de você, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Sabe quem era o verdadeiro jovem rico? Era Jesus. Era Jesus que pela sua riqueza se fez pobre, para que aceitássemos e através da pobreza dele nós viéssemos nos enriquecer. Amado, em nome de Jesus nessa noite, não ponha Jesus mais em prova. Não ponha mais Jesus em prova. Mas, em nome de Jesus, faça uma reflexão e coloque em prova, em reflexão, o culto que você tem prestado, as palavras que têm saído da sua boca, a sua mentalidade. Seja mais otimista, fervoroso. Querido, Jesus não estraga o prazer de ninguém. E vou te dizer mais uma, como nós separamos aqui. Acabe com o seu plano B. Jesus é o único que vai dar certo. Entrega a tua vida a Jesus. Não importa se você vai começar ou vai recomeçar. O que você tem que entender é ser verdadeiro com Deus. Eu quero fazer uma oração por você. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesse culto de domingo. Quero fazer uma oração, mas antes disso eu quero fazer um apelo. Eu queria que você repetisse comigo esta oração. Você que está me ouvindo, você que está participando dessa transmissão, essa live aí do nosso Facebook, gostaria que você fizesse assim, a seguinte oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que o teu filho e servo, Jesus, é o Senhor e Salvador da minha vida. Amém, querido? Vamos orar? Pai querido e amado, nós entramos na tua presença nesse instante, somos agradecidos por essa ferramenta, a internet, as redes sociais. Eu agradeço ao Senhor por essa ferramenta, pois por essa ferramenta nós estamos chegando nos lares. Eu quero louvar, bendizer e glorificar o teu nome por essa noite, por esse dia, por esta palavra, por me reunir com a minha família dentro da minha casa, do meu lar. Deus visita também a minha esposa, que não se encontra bem de saúde, está com dengue. Nós pedimos a oração dos irmãos que possam nos ajudar em oração. Ela está com dengue. Vamos orar, já está aí no 5º dia. Daqui a pouquinho ela está saindo já. E Pai, a minha oração é: continue abençoando, continue favorecendo, continue manifestando a tua graça, o teu poder, a proteção, não só sobre nós, taubatianos, da cidade de Taubaté, mas todo mundo. O Brasil, os demais países, as demais nações que venham ser abraçadas. Toma-nos em tuas mãos, leva-nos a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Deus, levanta, em nome de Jesus, os médicos. Senhor, aqueles que estão por detrás dos bastidores trabalhando para conseguir desenvolver a vacina, nós oramos para que seja revelado, para que seja dada a revelação ao cientista, para Deus conseguirmos ver essa vacina o mais breve possível, o mais rápido possível, para que esse momento de morte, de doença, de dor, de sofrimento, porque muitas vezes a nossa medicina está despreparada, os hospitais estão despreparados, e nós oramos, Pai, em nome de Jesus, já temos aprendido, já estamos entendendo, já estamos refletindo com tudo que está acontecendo, que tudo que está envolvendo a nossa vida. A minha oração nessa noite é: traz luz para que possamos alcançar o mais rápido possível a nossa bênção e a nossa vitória. Deus, concede-nos firmeza para mais uma semana. E ao decorrer da semana, Deus, eu me comprometo a estar fazendo outras lives aqui de casa para alimentar e compartilhar fé com os meus irmãos. Pai querido e amado, nós
determinamos a bênção, a cura. Eu levanto a minha mão para abençoar, favorecer, estabelecer um novo tempo de Deus, tempo de vitória, tempo de colheita, tempo de avivamento, de despertamento. Acorda aí, tu que dorme, para que Cristo venha resplandecer sobre ti. Amém? Que Deus venha te honrar, te favorecer e te abençoar. Quero, agora nesse momento, agradecer a todas as pessoas, a todos os irmãos, a todos que estão nos acompanhando nessa live aqui ao vivo, hoje. Você, todos, sem exceção. Eu não posso aqui, estou tentando aqui acenar para todos que estão ouvindo, estou tentando aqui fazer aqui, né? E eu peço aqui que todos sejam enriquecidos com tudo que foi dito, que tudo que foi falado. Queremos agradecer. Tem pessoas pedindo oração, tem pessoas aqui desejando a paz, glorificando, pedindo oração aqui pela família. A irmã Vivian Paula. Tem aqui pessoas aqui, o Bruno Toriolo está assistindo, Silvia Helena está assistindo. Tem bastante gente aqui. Eu quero agradecer aí todo esse pessoal que está assistindo. Vamos, nesse momento, ficar em casa, fazer a nossa parte. Se você puder ajudar um vizinho, ajudar uma pessoa, ajude. Eu mesmo, pra você ter uma ideia, trabalho. Ó. Nós estamos aqui fazendo a live, mas já vou para 10 dias sem trabalhar. Não tem serviço. Mas eu louvo a Deus por tudo. Deus vai manifestar. Deus não vai desamparar. O que você tem que confiar é que Deus não desampara. Eu fui moço e agora sou velho. Foi isso as palavras de Davi. Mas ele não viu um justo mendigar o pão. Então presta atenção nisso, querido. Deus vai suprir. Amém? Por mais que tenha sido difícil, aí estamos aqui ajeitando aqui, por mais que está sendo difícil seus dias, acredite, Deus vai continuar sustentando, vai manifestar a graça sobre a sua vida. Amém? Hoje, domingo, se até domingo que vem não tiver perspectiva de mudança, continuar do mesmo jeito, nós estaremos aqui domingo que vem. Tem o culto na terça-feira, quarta-feira e sexta-feira. Eu vou procurar fazer do jeitinho que está aí a igreja. Vou fazer o culto aqui da terça em cima do que tem que ser feito e assim sucessivamente os demais cultos. Amém, queridos? Que Deus venha te honrar, te favorecer e te abençoar. E que Deus possa, nesse período de crise, nos mostrar a sua misericórdia, a sua graça, suprir pelas nossas necessidades e nos dar uma nova estratégia para que possamos alcançar os resultados em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, boa noite e obrigado e a paz seja convosco. Amém? Levanta suas mãos para o céu, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje, para todos, sempre, todos digam amém. Aplauda Jesus de onde você estiver, se confraternize com seus irmãos. João, é de conchinha, João! As bênçãos do Senhor. Deus te abençoe. A paz.